Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula a gente vai ver como é que a gente faz para calcular a distância de um ponto até uma reta, tá? Então a ideia é a seguinte, eu tenho um ponto aqui, eu tenho as coordenadas desse ponto, eu tenho uma reta aqui que eu conheço a equação dessa reta, como que eu faço para calcular essa distância daqui até uma reta, tá? Então é claro, é óbvio, né, que a menor distância desse ponto dessa reta que é a que nos interessa, tá? Então, sempre essa menor distância vai ser a projeção aqui que for perpendicular à minha reta, tá? Então, se eu pegar um segmento desse ponto até na reta que eu quero calcular a distância, tá? A menor distância entre esses caras vai ter que formar aqui um ângulozinho de 90 graus, tá, galera? Então, tem várias distâncias aqui, mas eu me interesso com a menor. E a menor é que quando eu pego a projeção até aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Beleza, galerinha? Bom, sabendo isso, tá? Caso eu soubesse, por uma sorte, a coordenada deste ponto aqui, ó, eu estava muito feliz. Por quê? Porque daí era só calcular a distância entre dois pontos e estava tudo certo, tá? Mas a gente não sabe quais são as coordenadas desse ponto aí. Então, não adianta nem se iludir, tá? Se eu soubesse a equação dessa reta aqui, também seria interessante, porque se soubesse a equação dessa reta que passa por esses dois pontos aqui, eu conseguiria descobrir qual é a intersecção entre essas duas retas, e a gente já viu como que faz isso. Também eu seria bem sucedido, determinaria o ponto, calcularia a distância. Mas a gente não tem a equação dessa reta que passa por esses dois pontos aí. Então o que me resta é ter esperança de que, se a gente souber o coeficiente angular dessa reta aqui, também já me ajuda, porque se eu tiver o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, eu conheço um ponto, conheço o coeficiente angular e consigo determinar a equação da reta, tá? Mas eu não tenho esse coeficiente angular, tá? A notícia boa é que eu não tenho o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, mas eu consigo encontrar esse coeficiente angular. Por quê? Porque essa reta aqui é perpendicular a essa, tá? E eu conheço a equação dessa reta aqui. E como elas são perpendiculares, a gente viu na aula anterior que quando eu tenho duas retas perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares entre elas é menos 1, tá? Então, tendo a equação dessa retinha aqui, tá, que eu chamei de R, eu consigo saber qual é o coeficiente angular dela. Sabendo o coeficiente angular dela e sabendo que a reta que passa por esses dois pontos é perpendicular a ela, eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta que vai passar por aqui. Com esse ponto, consigo descobrir a equação dela. Sabendo a equação das duas, eu vou conseguir calcular o ponto de intersecção. E aí sim, eu vou calcular a distância entre esses dois pontos. Bastante trampo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual é o coeficiente angular dessa retinha R que tem essa equação aqui, tá? E eu vou deixar ela da forma reduzida, que eu acho que é a maneira mais prática de calcular esse coeficiente angular, tá? Então eu vou reescrever a nossa equação aqui, tá? Ela está mais ou menos assim, x mais 2y menos 8 igual a 0. Eu vou deixar esse y sozinho aqui, então vai ficar assim, 2y igual a menos x mais 8, né? E aí vou dividir tudo por 2, vai ficar assim, y igual a menos x mais 8 sobre 2, né? Passei o 2 dividindo. E eu posso também afirmar o seguinte, que y é igual a menos 1 meio de x mais 4, tá? Essa aqui, galera, seria a equação reduzida dessa reta aqui, tá? E para a equação reduzida, a gente sabe que ela fica da forma assim, y igual a mx mais alguma coisa, né? Seria esse aqui o coeficiente linear e esse aqui o coeficiente angular. Então, eu sei que o coeficiente angular dessa reta aqui, ela é menos 1 meio, tá?
Então, eu sei que esse coeficiente angular aqui é menos meio, eu vou me utilizar dessa informação para calcular o coeficiente angular da reta que passa por aqueles dois pontos ali, tudo bem? Então, eu sei que esse cara aqui, esse M aqui, né, eu vou chamar de M1, até fazer de pretinho aqui para ficar da mesma cor da reta, né? Eu sei que aquele coeficiente angular dessa reta aqui, vamos supor que ela seja R1, é menos 1/2, tá? E eu vou me valer dessa informação para calcular o coeficiente angular daquela outra reta ali, tá? Então, a gente sabe que, se a gente pegar o produto dos coeficientes angulares entre essas duas retas, tá? Tem que dar menos 1. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? Que vai passar por esses dois pontos aqui, vezes o coeficiente angular dessa reta aqui, que é menos 1/2, isso aqui tem que dar menos 1, porque elas são perpendiculares, a gente viu isso na aula passada, tá? Então, a gente sabe que o coeficiente angular dessa reta aqui, né? Vamos chamar de, sei lá, de R2 ali, né? A reta que passa por esse ponto aqui, vai ser igual, vou passar multiplicando esse menos 1/2, né? Vai ficar, então, 2. Então, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui que me interessa, esse coeficiente angular é 2. Certo, galerinha? Tendo feito isso, tá? Sabendo o coeficiente angular dessa reta, agora eu posso, conhecendo esse ponto, determinar a equação dela, tá? A equação fundamental. A gente sabe lá que a equação fundamental da reta é assim: y menos um y de um ponto conhecido igual a m que multiplica x menos aqui, né? Menos um x do ponto conhecido, tá? A gente sabe isso aqui. Só que esse ponto conhecido aqui, a gente tem as coordenadas dele, né? Ó, esse y aqui é 5, então eu já vou substituir direto aqui, né? Vai ficar y menos 5 igual a m, esse m aqui a gente sabe que é 2, a gente acabou de calcular, né? Aqui vai ficar x e esse x do ponto conhecido é essa coordenada x aqui que é 3, certo, galerinha? Agora é só a gente fabricar a equação geral dessa retinha aí, tá? Então vai ficar alguma coisa do tipo assim, y menos 5 igual a 2x menos 6, tá? E aí, passando todo mundo para o outro lado, a gente teria alguma coisa do tipo assim, 2x, esse y passa negativo, então 2x menos y, e aqui vai ficar assim, menos 6 mais 5, né? Porque o 5 vai passar somando. Menos 6 mais 5 vai ficar menos 1. Isso aqui vai ficar igual a 0, tá? Então, essa aqui seria a equação da minha reta, né? Que passa por esses dois pontos aqui. Certo, galerinha? Bom, tendo a equação das duas retas ali, eu consigo calcular o ponto de intersecção entre elas. Isso a gente também já fez lá quando a gente falou de posições relativas entre retas, né? Então a gente sabe que se elas têm um ponto em comum, basta a gente resolver esse sisteminha de equações aqui, tá? Então, vamos montar o sisteminha. Uma das equações vai ser essa aqui, né? X mais 2y menos 8 igual a 0. E a outra equaçãozinha vai ser essa aqui, né? Então, vai ficar 2x menos y menos 1 igual a 0, tá? Eu vou resolver esse sisteminha aí para descobrir quais são as coordenadas deste ponto de intersecção aí, certo, galera? O que a gente pode fazer? Eu posso multiplicar essa linha de baixo aqui, ó, toda ela por 2, e daqui eu vou ter menos 2y, né? E daí resolvo por adição, tá? Então eu posso fazer o seguinte. Cadê meu pincel vermelho? Tá aqui. Vou repetir essa primeira linha aqui, né? Vai ficar x
mais 2y menos 8 igual a 0. E aqui vai ficar assim, eu estou multiplicando tudo por 2, então vai ficar 4x. Aqui vai ficar menos 2y, né? E aqui vai ficar menos 2 igual a 0, ok? Para resolver esse sisteminha aqui, a gente vai adicionar as duas equações. Então, x mais 4x, a gente vai ter aqui 5x. 2y com menos 2y vai dar 0, tá? Aqui vai ficar menos 8 com menos 2 vai ficar menos 10 igual a 0, tá? Então, a gente vai ter aqui 5x é igual a 10, tá? E aí a gente conclui que x é igual a 2, né? Divido os dois lados da equação por 5, eu vou ter que x é igual a 2. Beleza, galerinha? Agora eu vou me valer da informação de que x é igual a 2, vou substituir esse cara em qualquer uma daquelas equações ali, tá? Para calcular a coordenada de y, tá? Então, coloca aqui na primeira, por exemplo, tá? Então, vamos substituir, por exemplo, aqui na primeira equaçãozinha, tá? Ficaria o seguinte, no lugar do x vai ficar 2, mais 2y menos 8 igual a 0, né? Resolvendo, a gente vai ter que, deixa eu dividir aqui, né, para não ficar confuso, vai ficar assim, 2y é igual a 8 menos 2, aí vai ficar y igual a 8 menos 2 dá 6, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, a gente vai ter que y é igual a 3, tá? Então, aqui a gente tem a coordenada y desse ponto de intersecção aqui, certo, galera? Então, quais são as coordenadas desse ponto aqui, tá? Vamos chamar de D, esse ponto, deveria ter chamado ele de D há muito tempo atrás, né? O nosso ponto D ali, então ele vai ter coordenadas para x igual a 2, tá? E para y igual a 3, tá? Então, esse carinha aqui teria as coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Tudo bem, galera? Para descobrir essa distância aqui, tá? Já que a gente já tem as coordenadas desse ponto e desse ponto aqui, basta a gente utilizar a formulazinha da distância entre dois pontos, tá? Vocês devem lembrar dela, que era mais ou menos assim. A distância entre um ponto A e um ponto B no plano cartesiano é igual a raiz quadrada do x do ponto A menos o x do ponto B, isso aqui elevado ao quadrado, mais o y do ponto A menos o y do ponto B, também elevado ao quadrado, tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada, tá? Isso que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, ok? E aí, se eu fosse substituir essas coordenadas desses pontos dentro dessa formulazinha que a gente tem aqui da fórmula da distância entre dois pontos, tá? O que a gente vai ter? Esse xa aqui é esse 3, certo? O nosso x do ponto B é esse 2, então aqui ficaria 3 menos 2, tá? Então, a nossa distância do ponto, no caso, para nós aqui, seria P até D, né? Do ponto P até o ponto D, seria igual a raiz quadrada de 3 menos 2 dá 1, 1 elevado ao quadrado é 1, certo? Então, aqui ficaria 1 mais y do ponto A, que para nós que é o P, 5, 5 menos 3 dá 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, aqui ficaria 1 mais 4. Isso aqui quer dizer que a nossa distância do ponto P até o ponto D seria igual a raiz quadrada de 5, tá? Tá ficando pequeno o quadro aí, né?
Mas enfim, essa aqui seria a distância entre os pontos A e B. Tudo bem, galerinha? No caso, P e D, certo? Bom, vocês podem estar pensando, caramba, professor, deu, poxa, um trabalhão, né? Como é que eu vou fazer sempre esse trampo todo aí, tá? Então, a notícia boa, galera, é que vocês não precisam fazer sempre esse trampo todo aqui, tá? Eu fiz pelo caminho mais difícil, tá? Mas existe uma formulazinha, tá, galera, que facilita bastante na hora de calcular essa distância aí, tá, galera? A formulazinha, ela é mais ou menos assim, tá? Diz que a distância, tá, de um ponto A até uma reta R, tá, é igual o módulo, certo, do coeficiente A da equação da reta, tá, multiplicado pelo x do ponto, tá, vamos colocar P aqui, tá, distância de um ponto a uma reta é o coeficiente A da equação da reta vezes a coordenada x do ponto, mais o coeficiente B da equação da reta vezes a coordenada y do ponto, que a gente quer calcular a distância, mais o coeficiente C da nossa reta. Tudo isso aqui em módulo, tá, galera? Módulo para não ficar uma distância, não ter perigo de a gente ficar com uma distância negativa, tá? Isso aqui dividido, tá? Dividido pela raiz quadrada desse coeficientezinho A aqui elevado ao quadrado, mais esse coeficientezinho B aqui também elevado ao quadrado, tá? Essa formulazinha aí, gente, é um resumão de todo esse trampo que a gente teve ali, tá? Então, essa formulazinha vocês podem estar utilizando para ganhar um tempinho, mas é claro, desde que vocês entendam o processo que é que a gente está fazendo ali. Certo, galera? Se vocês substituírem aqui depois com um tempinho, vocês vão ver que dá certinho a nossa raiz de 5 ali. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!